A história de hoje é daquelas que realmente desafiam tudo que a gente pensa que sabe sobre a vida, a morte e o que existe entre elas. Vamos conhecer nosso personagem principal, Dr. Cardon. Um homem da ciência, sabe? Um médico que passou a vida inteira vendo o mundo de um jeito puramente material. Para ele, a vida era isso aí, matéria e nada mais. Mas o mais curioso é que esse cara, um cético de carteirinha, previu o dia exatinho da própria morte. Pois é, mas é aí que a coisa fica maluca de verdade, porque a previsão foi só o começo de um evento muito mais extraordinário. Tá, mas para a gente entender o tamanho do que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco. Quem era esse Dr. Cardon, afinal, antes dessa experiência toda? Imagina só, a vida dele no mar, num navio baleeiro, só reforçou essa visão de mundo, sabe? Tudo muito pé no chão, muito material. Então, quando ele recebeu o diagnóstico de uma doença cardíaca incurável, a própria filosofia dele não trazia consolo nenhum. Afinal de contas, para um materialista, a morte não é uma passagem, é simplesmente o fim da linha. E essa crença toda levou ele para um lugar bem sombrio, que a fonte que conta essa história chama de sombria melancolia. Pensa numa desesperança total, a consequência direta de acreditar que depois daqui não tem nada. Era um vazio que o esperava, e nada nem ninguém conseguia tirar ele desse estado. E aí o dia que ele mesmo previu chegou. E o que aconteceu a seguir não foi o fim que ele imaginava de jeito nenhum. Foi um evento que o colocou por um instante entre dois mundos. Tudo aconteceu como o script, sabe? A família toda reunida, aquele clima de despedida e, de repente, ali nos braços da esposa, ele simplesmente apagou. Os olhos se fecharam, para todo mundo que estava ali, ele estava morto. Só que aqui a história dá uma virada de 180 graus. É inacreditável. Passaram-se alguns minutos, todo mundo ali de luto, e o impossível aconteceu. Ele abriu os olhos. E não era o mesmo homem. O rosto dele, antes marcado pela dor, agora estava, segundo quem viu, iluminado por uma radiosa beatitude. E as primeiras palavras dele, caramba, são de cair o queixo. Ainda mais vindo de um cara cético que morria de medo do fim. Ele descreve a morte não como um abismo, mas como uma libertação. Uma experiência tão incrível que ele mal encontrava palavras para descrever. Olha essa comparação, é impressionante. De um lado, ideias materialistas, melancolia, do outro, uma felicidade radiante, a certeza da libertação. É uma mudança total de perspectiva, que aconteceu em questão de minutos. Então, nesse retorno relâmpago, o Dr. Cardon tinha uma missão, e era urgente. Ele precisava passar adiante o que tinha acabado de descobrir. E a primeira mensagem dele foi, olha, direta e reta. Caridade. Para ele, aquilo não era mais só uma boa ação. Era um princípio fundamental da vida, uma chave para a felicidade que ele tinha acabado de experimentar. E ele não parou por aí, não. Ele basicamente deu um guia para uma vida com mais sentido. Pediu para a esposa perdoar as dívidas de quem precisava, pediu para os filhos se apoiarem para evitarem o orgulho e, mais importante, para perdoarem seus inimigos. Depois de dar o recado, ele abençoou cada um dos filhos. E aí sim, seus olhos se fecharam. Dessa vez, para sempre. Mas a expressão de paz e admiração no rosto dele ficou como um testemunho silencioso do que ele tinha visto. Essa história podia muito bem acabar aqui, né? Com esse mistério todo. Mas não, ela continua. A coisa foi tão impactante que os amigos, a família, super intrigados, foram buscar respostas. De um jeito bem diferente. Através da comunicação com o espírito do próprio Dr. Cardon para tentar entender o que ele realmente viveu. E a primeira pergunta, claro, tinha que ser a mais óbvia e a mais importante de todas. O que, afinal de contas, ele viu naqueles minutos em que esteve do outro lado? E a resposta dele, olha, só mostra como a experiência foi algo fora da nossa compreensão. Ele fala de uma coisa tão magnífica que a nossa linguagem simplesmente não dá conta de explicar. Algo que só os nossos melhores sonhos conseguem imaginar. E que a jornada para esse lugar foi instantânea. Isso levanta uma questão bem lógica, né? Se a primeira morte foi essa coisa gloriosa, por que a morte de verdade seria seguida por um período de confusão, como é comum para muitos espíritos? E a resposta dele esclarece tudo. Aquela visão não foi um processo normal de morte. Foi um presente, uma graça especial com um propósito muito claro. Permitir que ele voltasse e ensinasse a família usando a própria transformação dele como a maior lição de todas. Bom, depois de tudo isso, o que fica? Qual é a lição que a jornada do Dr. Cardon deixou para todos nós?
Nessa comunicação, ele resumiu a nova visão de mundo dele em alguns pontos-chave. Acreditar em um Deus justo, entender que a oração ajuda, consola, que a caridade é a coisa mais pura que se pode fazer na vida. Ele também fez questão de dizer que a menor doação de alguém pobre tem um mérito gigante e que, no final, somos todos irmãos. Ele também explica a própria situação. Ele não foi direto para aquela felicidade total que ele viu, não, mas como ele abandonou a descrença antes de morrer, ele foi colocado num caminho de progresso. Aquela fé de última hora foi o suficiente para mudar o destino espiritual dele. No fim das contas, a história do Dr. Cardone é sobre isso. Uma segunda chance inesperada para deixar um último recado. E isso faz a gente pensar. Se essa oportunidade aparecesse, com apenas alguns momentos para voltar e dizer uma última coisa, o que seria dito?